Bom dia! Vamos lá para mais uma live. Sexta-feira não tivemos, por um quesito de saúde, mas voltei com as minhas lives. Continuei com as minhas lives das 10 horas de sexta-feira. Bom, hoje eu tirei, apesar de algumas perguntas, eu tirei para separar um tema que é muito, não questionado, mas muito difícil de as pessoas conseguirem, né, saber como fazer da melhor maneira possível para ter resultado. Então, para quem ainda não me conhece, que está chegando aqui por agora, meu nome é Amanda Romito, sou nutricionista. Eu abordo sobre pré-operatório, pós-operatório de cirurgia plástica, processos de cicatrização, recuperação. E por meio dessa plataforma, do outro canal, eu também posto tudo sobre alimentação, nutrição, voltada para cirurgia plástica. Então, hoje vamos lá direto ao ponto. Eu separei um tema, na verdade eu direcionei para a questão de organização pré e pós-operatório. Por quê, né? Às vezes é muito fácil a gente pensar, né, naquele plano alimentar maravilhoso, voltado para o que você precisa, o que você gostaria, né, de ter. Só que se você não tiver uma organização por trás desse plano alimentar, você não consegue executá-lo. Simples assim. E sem executá-lo ou sem aderi-lo, você não tem nenhum tipo de resultado. Então, hoje eu vou falar de um tema que é a organização, que eu sempre falo que é a chave para qualquer tipo de resultado, sucesso no quesito estético, de alimentação, saúde como um todo, mas principalmente nesse período pré- e pós-operatório, porque exige também uma pessoa que vai estar ali cuidando de você, né, querendo ou não, ela tem que estar ali, dependendo do tipo de plástica, claro, vai exigir um tempo maior de dedicação. E caso você tiver ou for operar ou operou recentemente, muito possivelmente que você pode também se encontrar nessa situação e acredito que essa live possa te ajudar, tá? Então, primeiro de tudo, né, a gente precisa organizar na nossa cabeça, se você já tiver uma data próxima da sua cirurgia, se você tiver pessoas que possam te ajudar, né, mãe, pai, irmão, enfim, namorado, qualquer pessoa que possa te ajudar e que vai estar junto com você nesse processo, essa pessoa seria a mais adequada para te auxiliar nesse quesito, se você ficar impossibilitada, às vezes, de mexer braço, né, e tal. Como falei, dependendo do tipo de cirurgia. Então, acho que o primeiro passo é isso, porque também não vai adiantar nada. Claro que as adversidades da vida, né, e as circunstâncias mudam o tempo inteiro, mas nada vai adiantar a uma pessoa que não vai ficar com você, preparar todas as suas comidas, saber onde vai estar a sua alimentação, saber o que você tem que comer, se vai ser outra pessoa que vai fazer isso. Então, você vai ter um trabalho aí quase que dobrado. E, obviamente, dependendo do seu contexto de cirurgia, pré e pós-cirúrgico, você mesma pode pegar e nortear, né, esse caminho. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu acho que é muito importante você ter o cuidado de você realmente, se você tiver um pré-operatório, é mais tranquilo, porque você está preparando ainda o seu corpo, então você pode ter uma liberdade maior ou não, mas isso serve tanto para pré quanto para pós. O pós, ele exige uma antecipação do preparo, de organização e tudo mais. Então aqui eu vou basicamente te ajudar como fazer, né, esse pré e pós-operatório ser um pré e pós-operatório não só satisfatório, mas saudável e também que você tenha ideias, né, vou dar algumas dicas até aqui, de como se organizar para que isso tenha essa adesão a esse plano alimentar. Tendo acompanhamento nutricional ou não, aqui nessa plataforma eu dou várias dicas a respeito de alimentação, de alimentos que é legal estar incluindo em cada período. Então, se você vai passar ou está passando por um período de pré e pós-cirúrgico, você também pode aproveitar dessas informações. Então, primeiro de tudo, sabendo o que você tem, né, na sua casa, acho que o primeiro passo é o que eu já tenho em casa. Você separar tudo que você já tem, pegar um papel mesmo, fazer uma listinha ou um bloco de notas do celular,
o que não precisa, teoricamente, comprar, você nem vai incluir na sua lista de compras. Aí, basicamente, dando uma lapidada aqui, né? Evitar industrializados, vocês já sabem, aqui acho que nos meus vídeos eu falei muito, então eu vou até tentar colocar um pouco da organização e dar exemplos práticos mesmo voltado para o alimento, que daí fica até de mais fácil entendimento. E aí pode realmente, ali na hora que você lembrar, você já associar e conseguir fazer direitinho, aplicar direitinho. Então, exemplo, tenho batata, tenho brócolis e tenho abobrinha, mas não tenho cenoura e beterraba, por exemplo, de legume. Então, você coloca cenoura e beterraba na sua lista e faz um filtro da sua lista e pensa em algumas preparações que você pode estar incluindo no seu dia a dia. Então, depois eu vou chegar na parte de te dar dicas específicas, né, do que fazer e como fazer. Mas, por exemplo, um mix de legumes, né, que você vai colocar ali no forno, ou a pessoa que for fazer para você e pode ficar uns 2 dias na geladeira, pode te facilitar nesse período para você não ter que ficar cozinhando o tempo inteiro. Então, pegar uns 3, 4 tipos de legumes diferentes e colocar no forno e já deixar como se fosse um mix mesmo de legumes, uma compota, enfim, um ratatouille, alguma coisa assim, e deixar pré-preparado ou pronto já, é só para você aquecer. Então, preparações que vai facilitar são aquelas que você tem pré-preparado. Mas, voltando para a lista de compras. Então, faça essa lista de compras voltada para o que você já tem e o que você vai realmente utilizar, porque isso vai facilitar a sua adesão e você não ficar tão perdida na hora da organização também. Primeiro passo é esse, tenta separar por grupos, então proteínas, né, tipo, aqui na minha casa eu consumo frango, ovos e peixe, por exemplo. Aí você coloca na sua lista o que você vai comprar. Vou fazer X, mais ou menos uma X quantidade de frango, vai dar para tantos dias, você consegue ter uma noção de porção em relação ao quanto que você vai comprar para também facilitar em relação a isso. Vegetais, eu aconselho que você escolha assim 3, 4 que você mais consuma, porque daí você evita desperdício e também que eles estraguem. Então é legal assim ter na geladeira um mix, né, mas que não seja uma variedade tão grande a ponto de poder estragar. Então escolhe um verde escuro, um vermelho, tipo, por exemplo, um tomate, se você gosta e pode comer o tomate, uma couve-flor, por exemplo, e uma beterraba. Só para vocês entenderem o contexto. Então eu vou comprar esses 4 e vou priorizar esses no meu período pré e pós-operatório. Então, um dia eu vou fazer cenoura ralada, outro dia eu vou fazer cenoura cozida, no outro dia eu vou fazer o mix dos 4, aliás, tudo junto. Enfim, N possibilidades. E aí sim você vai montando a sua lista de compras, para que você realmente tenha essa noção do que você precisa. E quando chegar no mercado, você não fica perdida também, igual uma barata tonta, sem saber o que você vai comprar. Aí, sabendo disso, indo ao mercado, comprando tudo bonitinho, todas separado por grupos, carboidratos ali, batata, grãos, pode ser até as raízes, né, mandioca, mandioquinha, enfim, o que tiver no seu plano alimentar, o que você gostar. Aconselho também separar entre 2 ou no máximo 3 opções, para também não ficar muito perdida e não ficar, né, fazendo, a não ser que você possa cozinhar e tem alguém que cozinhe para você todos os dias. Aí, claro, você pode, enfim, né, ter essa maior flexibilidade, o que são dicas, né, gerais que não necessariamente vai aplicar para você ou para todo mundo. Mas, separando por grupos vai ficar mais fácil de você visualizar, vai otimizar o seu tempo, porque você não vai ficar ali, será que eu levo isso, será que aquilo? Então, já vai direto ao ponto. Evite industrializados como um todo, então assim, tem algumas listas de bons industrializados que a gente até pode considerar assim que seria ok, com pouco aditivo e tudo mais. Lembrem-se sempre que esse processo recuperativo é um processo pelo qual o corpo ele não quer comer açúcar, ele não quer aceitar nenhum tipo de aditivo químico, ele quer tudo que vem da natureza, digamos assim. Então, que é o que eu sempre falo aqui, né? Aquela alimentação de verdade mesmo, comida de verdade, aquela comida que vem das feiras, da natureza, da terra. Então, foca nos legumes, nas frutas, nas verduras, né? Nos grãos, cereais, coisas do tipo, raízes, que essa vai ser a sua base alimentar.
Tirando isso, né, de preferir, então, local, escolher o local que vai comprar. Algumas coisas no mercado, outras coisas eu compro no hortifruti. Hortifruti, feira, por exemplo, também você acaba economizando mais. Faça a sua lista, né, filtrando o que você já tem e o que você precisa comprar, segundo passo. Terceiro passo no mercado, prefira os alimentos in natura, então no próprio mercado também, né? Depois de ter feito a lista. E agora, depois que fez o mercado, chega em casa, tira todas as compras, coloca no balcão, na pia, enfim. O que eu posso adiantar para minha semana? Então, se você estiver num período pré-operatório, que você tem uma flexibilidade maior, mesmo assim é legal você deixar algumas coisas prontas para facilitar essa questão da adesão que eu falei. Então, quando você tem algo pronto ali na sua geladeira, você não vai falar, ai, nossa, ainda tenho que fazer, ainda tenho que preparar, nossa, que saco, né? Que, putz, enfim. É trabalhoso, mas eu garanto para vocês que o que vai fazer a diferença na adesão é a organização. Aí, o que vocês fazem? Vocês podem fazer, na verdade. Vou fazer, hoje é tipo domingo, enfim, vou fazer para 3 dias, tipo uma quantidade X de frango, ou deixar um frango já pré-preparado, ou seja, cru, cortado em fatia, já temperadinho na geladeira num potinho de vidro. Ótimo, na hora que você for comer, um fiozinho de azeite, enfim, né, o que você usa ali para fritar ou para grelhar na frigideira, já vai estar o frango ali cru, mas você coloca e você vai grelhar ele em 5, 7 minutos, nem isso, né? Coloca uma cebola, tal. Aí, se você quiser otimizar seu tempo, não tem legumes, coloca legumes já junto. Coloca, tipo, no vapor, então o vapor que vai soltar do frango no fogo baixo, coloca um brócolis, coloca uma couve-flor, coloca uma cenoura fatiada, ou cortada, enfim, coloca uma abobrinha, por exemplo, né? Tô supondo, assim, para abrir a mente de vocês. E aí você já vai estar otimizando também o seu tempo de preparar qualquer outro tipo de legume separadamente. Legume na frigideira também, dependendo do tipo de legume, se ele não for tão duro, também é prático. Legumes no vapor é prático de fazer também, então se você tiver essa disponibilidade e gostar, fica gostoso. No forno dá um pouco mais de trabalho, aconselho fazer já vários juntos para facilitar e você ir consumindo as porções. Que mais? Então, pegar um dia da semana, 2 dias da semana para você preparar tudo e deixar fracionadinho para a semana. As proteínas, você consegue, por exemplo, como eu falei, vou preparar frango para 3 dias, mas já vou deixar na geladeira. Então, sempre saibam que fica um alimento, dependendo da característica dele, né? Se é um alimento ali perecível, ele fica de 3 a 5 dias na geladeira. Tipo um frango, por exemplo, já temperado, alguma coisa do tipo, tá? Uma carne e tal. Se você for fazer a mais e você quiser deixar uma parte descongelada e outra parte congelado, faça, porque daí você não fica na mão também qualquer dia que você não tiver um frango ou qualquer outro alimento pré-preparado na geladeira. E aí você pode tirar por porções. O que eu aconselho? Só espere esfriar tudo, né? Já ele pronto, cozido. Para facilitar ainda mais, no caso do pós-operatório, eu aconselharia já deixar em pequenas vasilhinhas, para você saber que, por exemplo, uma vasilhinha pequena vai dar uma porção sua para o seu almoço, para o seu jantar. Ótimo. Então, coisas desse tipo vai ajudar muito na adesão do plano e facilitar realmente, né? Para quem for esquentar a comida para você e tal, caso esteja impossibilitado. Essa questão de porção congelada cabe para frango, para carne, cabe para tipo bolinhos, por exemplo, de mandioca, bolinho você pode fazer junto ali com um pouquinho de farinha de aveia, depois tirar, descongelar um pouco e colocar na air fryer, por exemplo, ou colocar no forno também, fica super gostoso. Fazer tipo umas massinhas em bolinha, assim, para dependendo até fazer na frigideira, porque já vai estar cozido o alimento. Então é só você tirar realmente e esquentar, teoricamente. Coisas que são práticas. Uma coisa que pode ser prática também, você ter por exemplo, bolachas de arroz quando não tem qualquer outro tipo de alimento pronto em lanchinhos práticos. Então, um patê de frango, do frango que você deixou ali desfiado, ou, enfim, né, o frango que você deixou no congelador, aí você tira ele, mistura ali com ou um creme de ricota, ou, enfim, algum outro, até mesmo só com azeite, uma cebola, algum tempero que você goste, faz um patezinho de atum com uma bolachinha de arroz, fica um lanche da tarde intermediário,
né? Que é até mais prático. Frutas vão facilitar demais, né? Esse quesito, então, o acesso à fruta, né? E por ser também alimentos que tem ali uma carga antioxidante muito grande, é excelente colocar no fracionamento. Então, lanches práticos, separe os lanches práticos. Ah, eu vou fazer mercado para uma semana, tenho 2 lanches. Então tá, vou considerar que eu vou consumir pelo menos 2 frutas por dia. E aí você faz uma conta boba, assim, só para você não ter muita sobra também de alimento e ter que ficar toda hora indo no mercado. Então, tudo isso é muito legal organizar justamente para não passar apuro. E dependendo do contexto da sua vida, né, em como você vai estar no seu pós-operatório e tudo mais, isso pode te ajudar demais, tá? Então, vamos lá, tô só vendo aqui se eu não tô esquecendo nada. Local, lista, eu prefiro alimentos in natura, pegar um dia ou 2 para cozinhar na semana e já deixar pré-preparado. Porções congeladas e descongelar pelo menos um dia antes, se possível. E se não for, dá para descongelar no micro-ondas ou na própria panela, enfim, né, na hora, mas demora um pouquinho mais. Os lanches práticos, uma coisa que facilita muito também, quem gosta de fazer, às vezes, um lanchinho mais rápido à noite, é ter opções como o wrap integral, ou fazer uma panquequinha de ovo, né, e rechear com uma proteína, e aí sempre ter um legume pronto também. Abobrinha recheada, lasanha de abobrinha, wraps, tortas salgadas, né, que dá até para mudar muito as receitas e colocar farinhas um pouco mais saudáveis, né, ao invés da farinha branca e refinada, nesse processo, né, que o corpo ele quer. E também, de modo geral, assim, é interessante não ter um consumo acentuado, né, de glúten, de lactose e tudo mais. Isso não significa não comer, mas são alimentos que não são possivelmente benéficos nesse período. Então, a organização ela vai ter um papel crucial na sua adesão e no seu resultado. É de extrema importância você lapidar a sua alimentação e ter uma tendência a consumir o que estiver na sua oferta, na sua frente, mas que sejam alimentos mais saudáveis. Lanches, os chás também é uma coisa que ajuda demais, então se organiza para colocar pelo menos 2 chazinhos. Então tudo que você vai colocar na sua rotina deve incluir, se você tiver uma orientação de um nutricionista ou não, é importante que você organize isso antes, para você não ficar na mão e não comer qualquer coisa. Quando chega na hora, né, come qualquer coisa. E lembrar que o corpo, ele tá num estado de injúria. Então, lembrem-se sempre disso. É um estresse pro organismo. Ele necessita de comida nesse período, tá? Ele necessita demais de alimento, de nutriente, de compostos bioativos. Então, esses compostos bioativos, né, fitoquímicos, flavonoides e tudo mais, a gente encontra nos alimentos, in natura. Então, é muito importante que vocês se cerquem, né, de organizar isso e perceber a maneira como o corpo também vai reagir em prol, né, desse estímulo, tá? Deixa eu ver. Tem algumas outras dicas que pode caber para algumas de vocês. Caso você não tenha disponibilidade ou por uma correria de não poder comprar e ir até o mercado, você pode comprar também. Hoje em dia temos empórios online, um monte de coisa online, até supermercado online, que você pode também ali, né, tá escolhendo o alimento e pedindo para alguém comprar. Pedindo em casa e chegando na sua casa com mais facilidade. E não tem muita desculpa. Se organizar é o ato mais lindo para mim, a organização, quando você quer cuidar do seu corpo, que é o principal passo para você ter essa adesão, para você conseguir realmente praticar, né, e colocar em prática o que foi proposto. Claro que nunca vai ser 100%, mas a organização ela é imprescindível no processo, porque imagina um contexto pelo qual você sabe mais ou menos o que você tem que comer, mas você está sempre contando com a sorte de ter o alimento ali. Não tem, tudo bem, eu vou comer qualquer coisa aqui. Não tem proteína, não vou comer não. Mas proteína é super importante no processo recuperativo. Como que você não vai comer proteína nesse período que você necessita de proteína para construir tecido? Entende? E saber o porquê também, né? Então isso vai facilitar a sua adesão em relação à organização, em relação a tudo que você
precisa se preocupar em prol do seu resultado, né, na sua organização de pré e pós-operatório. Quem tiver no pré-operatório, como falei, é até mais prático para preparar para o pós. E essa questão do pós-operatório é importante que até uns dias antes, quando você ainda estiver no pré, antes da sua cirurgia, você já faça essa coisa, já tem algumas coisas congeladas, já tem algumas coisas em casa pronta, para depois comprar só os alimentos que são ali in natura. Então, frutas, né, que estragam um pouco mais de facilidade. Ter frutas como uva, morango, são frutas que são práticas de serem consumidas. Então, querendo ou não, alguns alimentos são facilitadores nesse quesito e entram dentro do contexto de fitoquímico, como falei, de antioxidante, tem um poder antioxidante maior. Então, por exemplo, as frutas cítricas, que eu sempre cito aqui para vocês, e vocês lapidarem isso. E claro que isso exige um tempo, exige uma dedicação, né? Tudo que, na verdade, a gente gostaria de atingir exige esse tempo e dedicação, tá? Eu espero que tenha ajudado. Essa é uma pauta que fica até um pouco difícil falar assim, ficar falando muito, porque acho que é até mais visual quando a gente vê um preparo de uma organização, tipo, ter um passo a passo, alguma coisa do tipo. Mas é algo que posteriormente vocês terão a possibilidade de ter contato com esse material mais aprofundado, né? Um passo a passo mesmo de como e como fazer ao longo do tempo. Mas acredito que essa lapidada aí de por onde começar a se organizar, eu acho que espero que tenha ajudado. Deixo em aberto, quem quiser tirar qualquer tipo de dúvida, perguntar, ou tiver até uma suposição, pode falar, porque tem muita coisa que cabe aqui. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. A live, na verdade, ela fica salvada, então quem vê depois, na verdade, vê com formato de vídeo. E espero que vocês tenham uma boa sexta, bom final de semana. A gente se encontra ao longo da semana aqui. E um super beijo. Até mais!